1 Pedro, no capítulo 3, verso 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pelos anos de 1840, a grande esperança do retorno de Cristo era forte no coração de milhares de pessoas. A mensagem profética da purificação do santuário levou a esperança ao coração dessas pessoas. Jesus não voltou por um erro, ou melhor, por um erro, não da profecia, mas daqueles que pregaram essa mensagem de esperança. Mas muitos daqueles, eles não ficaram amedrontados. Eles não se desesperaram, não perderam a esperança. Pedro diz: vocês têm que ficar firme para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como Miller e os seus irmãos responderiam à esperança que havia no coração deles, a esperança que aparentemente tinha falhado, como eles responderiam? Ao pregar a doutrina do segundo advento, Miller e os seus companheiros, eles haviam trabalhado com um único propósito, de despertar os homens ao preparo para enfrentarem o juízo de Deus. Eles tinham procurado acordar os que professavam uma religião para a verdadeira esperança de uma igreja e levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Trabalhavam para acordar os não conversos ao dever de um imediato arrependimento e conversão a Deus. Isto que Miller e os seus companheiros trabalhavam. Eles não faziam tentativa para converter as pessoas a uma seita, a um partido político, a uma determinada religião, não. Eles trabalharam entre todas as organizações religiosas dos seus dias, sem interferência ou sem discriminar alguma religião dos dias dele. Trabalharam em todos os meios religiosos, pregando o juízo de Deus e a necessidade de arrependimento. Em todos os trabalhos, Miller chegou a dizer: nunca tive o desejo ou o pensamento de criar qualquer interesse separado das denominações existentes, ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Miller, pensava em beneficiar a todos os meios religiosos, supondo que todos os cristãos se regozijassem com a perspectiva da vida de Cristo e que os que não viam as coisas como eu as via, não haveria por isso de menosprezar os crentes nessa doutrina. Não pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas, igreja A, igreja B, nessa eu prego, naquela não. Todo o meu objetivo, diz Miller, se concentrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar e certificar o mundo do juízo vindouro e induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelo meu trabalho uniram-se a várias igrejas existentes. Perceba, Miller, ele não pregava denominação, placa de igreja. Ele pregava o juízo
e ele queria trazer almas para os pés de Cristo. Como a sua obra ela não tendia a edificar igrejas, por algum tempo isto foi olhado com muito favor. Mas certos pastores decidiram interferir na pregação da doutrina da volta de Cristo. Muitos começaram a suprimir a liberdade dos fiéis a não participarem das pregações de Miller, das mensagens que ele e os seus companheiros pregavam, e não queriam que as pessoas nem falassem da tal esperança da volta de Jesus. Não, muitos pastores, eles até proibiram os seus membros de assistirem às pregações de Miller e dos seus companheiros. Assim, os crentes que olhavam para a Bíblia e viam essa esperança na Bíblia, eles ficaram perplexos. Amavam as suas igrejas, eles amavam o seu credo, mas eles não queriam separar-se de suas igrejas. Esta é a verdade. Os escritores Miller, eles mostram isso. Eles não queriam se separar de suas igrejas. Mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus, negado o direito de pesquisar as profecias pelos seus líderes, eles compreenderam então que a lealdade com o Senhor era mais forte e nada podia vedar, nada podia impedir que ele se aprofundasse nas profecias e aprendesse mais, confiasse mais, buscasse mais. Não poderiam considerar que os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a igreja de Cristo. Não é possível. Essa igreja, se ela suprime, se ela não considera, ela tenta excluir o testemunho da palavra de Deus, pode não ser a igreja de Deus, que é a coluna e a baluarte da verdade. E assim, milhares de fiéis começaram a desconfiar dos seus líderes, dos seus pastores. Daí se sentirem justificados. Muitos pensando, eu vou me desligar desta igreja, daquela, porque os meus pastores estão suprimindo a profecia, estão tentando impedir que eu estude, que eu cave mais fundo as profecias. No verão de 1844, aproximadamente 50 mil pessoas se retiraram das igrejas, porque muitos pastores e líderes tentaram suprimir a sua liberdade. Por esse tempo, uma sinada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Havia muitos anos se vinha verificando uma conformação cada vez maior, cada vez mais gradual, mas uma conformação constante com as práticas e costumes do mundo. As igrejas, em vez de buscar uma consagração, estavam se conformando mais e mais com o mundo. E bem assim, um declínio correspondente da verdadeira vida espiritual estava a caminho. Mas naquele ano evidenciou-se uma decadência súbita, maior do que nunca, uma decadência notável em quase todas as igrejas do país, as pessoas se afastando da comunhão, esfriando na fé, se bem que ninguém parecesse capaz de indicar a causa, o porquê. O fato em si era largamente notado e comentado pela imprensa religiosa e até nos púlpitos das igrejas, o porquê do esfriamento religioso e espiritual. Numa reunião do presbitério lá de Filadélfia, o senhor Barner,
autor de um comentário largamente usado e pastor de uma das principais igrejas daquela cidade, ele chegou a declarar que estava no ministério há 20 anos e nunca, até a última comunhão, tinha administrado a ordenância sem receber na igreja novos membros, ora mais, ora menos membros, mas todas as vezes na ceia, no momento da comunhão, ele recebia membros e agora não estava recebendo mais. Agora ele acrescenta: não há despertamento, não há conversão, tampouco se evidencia um crescimento em graça por parte dos que professam a religião. E ninguém chegava ao seu gabinete de estudo a fim de falar a respeito da salvação de almas. A religião estava morrendo pelos anos de 1840. O povo estava esfriando da fé. O porquê disto? As pessoas não estavam interessadas e ele diz que o prosperar dos negócios, a brilhante perspectiva do comércio aumentou o espírito do mundanismo. E ele escreve, o Congregational Journal de 23 de maio de 1844. Isso se dá com todas as denominações. Irmãos, que perigo, não é mesmo? Mesmo nos anos de 1840, a Revolução Industrial, né, se começar a desdobrar, se destacar o comércio, a indústria, enfim, tantas coisas, foi levando o esfriamento do amor das pessoas. Que coisa! No mês de fevereiro do mesmo ano, de 1844, Finney, lá do colégio Oberlin, ele diz: temos tido perante o Espírito o fato de que, em geral, as igrejas protestantes de nosso país são como tais, ou apáticas, ou hostis, a quase todas as reformas morais da época. Igrejas apáticas e hostis às reformas morais. Há algumas exceções, diz Finney, todavia insuficiente para que isso deixe de ser geral. Nota-se, além disso, a falta quase universal de influência revivificadora nas igrejas. A apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. Quase que geralmente os membros da igreja estão se tornando seguidores da moda, está escrevendo Finney. Dão mão aos descrentes nas reuniões de prazer, nas danças e nas festanças, mas não necessitam de nos expandir nesse assunto lastimável, ele comenta. Basta que as provas se intensifiquem e se despenhem pesadamente sobre nós para mostrar que as igrejas, em geral, se estão degenerando lamentavelmente. Elas se têm afastado muito do Senhor e que o Senhor se retirou delas. Perceba que por volta de 1840, grandes pregadores estão preocupados com o esfriamento, com o mundanismo tomando conta das igrejas da época. Um escritor religioso, na sua obra religiosa, é uma obra com vários compêndios, chamado de Religious Telescope, ele testificou: nunca testemunhamos declínio religioso tão generalizado como no presente. Em verdade, a igreja deveria despertar e pesquisar a causa dessa situação aflitiva, pois como aflito é que deveria ser encarado este estado de coisa por todo aquele que ama
a Sião. Quando nos lembramos de quão pouco espaçados casos da verdadeira conversão existem e da insolência e obstinação dos pecadores, quase sem precedente, exclamamos como que involuntariamente: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou está fechado a porta da graça? Percebe? Que situação? E ele diz, semelhante condição nunca prevalece sem causa na própria igreja. As trevas espirituais que caem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas não à retirada arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus, mas devido à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Percebeu as conclusões que chegam os nossos escritores daqueles dias? Sabe, as trevas espirituais que caem sobre as nações, elas são devidas à rejeição da luz, à rejeição da graça de Deus. Exemplo frisante dessa verdade vê-se na história do povo judeu no tempo de Jesus Cristo. Apego ao mundo do povo judeu, esquecimento de Deus, esquecimento da palavra de Deus, tornou obscurecido o entendimento daqueles judeus. E o coração se tornou mundano e sensual. Mesmo daí estarem em ignorância quanto ao advento do Messias nos seus dias, do povo judeu, e em seu orgulho, em sua incredulidade, eles rejeitaram o Redentor. Os judeus fecharam os olhos à profecia. Eles fecharam a mente à palavra de Deus. Eles não mais se aprofundavam na profecia, não buscavam mais profundamente a profecia. O orgulho tomou conta deles. Eles esperavam apenas glórias mundanas e com isso rejeitaram o Redentor, o Messias prometido. Mesmo assim, Deus não privou aquela nação judaica do conhecimento das bênçãos da salvação, ou não privou eles de participar das bênçãos da salvação. Aqueles, porém, que rejeitaram a verdade, eles perderam todo o desejo do céu. Eles tinham posto as trevas pela luz e a luz pelas trevas, até que a luz que neles estava se tornou em trevas, e quão grande eram aquelas trevas. E assim, o povo judeu, que deveriam receber o Salvador com alegria, de braços abertos, rejeitaram a luz maior, a luz que desceu do céu. Colocaram as trevas, trocaram a luz pelas trevas. E quão grande eram aquelas trevas. Satanás, ele tem uma política, uma política que é os homens conservar a forma de religião. A política de Satanás é milenar. Conservem a forma de religião, mas que falte o espírito da verdadeira piedade, que falte a piedade vital. Conserve a religião. E assim, os judeus, eles conservaram a sua religião. Os judeus, eles eram zelosos na sua religião. Eles mantinham os rituais religiosos de uma forma bastante clara, bem severa. Eles não mudou o seu sistema religioso. Eles perseveravam com rigor, com exclusivismo nacional, dizendo: nós, os judeus,
é que somos salvos e que temos a salvação exclusivista. E eles não podiam deixar de admitir que a presença de Deus não era mais manifesta entre eles. Cadê Deus? Onde está Deus? Onde está o cumprimento da sua profecia? Como Deus poderia se apresentar entre eles, cheio de orgulho, de exclusivismo, espírito de piedade que não mais existia entre eles? A profecia de Daniel apontava certamente para o tempo da vinda do Messias, mas eles não queriam olhar a profecia de Daniel. A profecia de Daniel predizia a unção do Messias, profetizava a morte do Messias, mas eles dormiram em estudar a profecia, entender a fundo a profecia. Eles desanimavam o estudo da profecia, eles não se interessavam. E finalmente, os rabis pronunciaram a maldição sobre todos aqueles que tentassem se aprofundar nas profecias, compreenderem o tempo que estavam vivendo, e agora foram cegados por não buscar a luz maior, a luz da profecia, e a cegueira tomou conta do povo de Israel. Eles permaneceram cegos. E, meus amados, por quase 2000 anos, o mundo religioso não é muito diferente. O mundo religioso tende a estar como os judeus dos dias de Cristo, apático. Eu fico assustado em ver muitos líderes dizendo que certas profecias não precisam de ser estudadas. Líderes religiosos. Grandes líderes religiosos dizendo que não precisa estudar esta ou aquela profecia. Dizendo que Jesus não vai voltar. Dizendo que vai haver um reino milenar antes do retorno presencial de Jesus. Sabe, amados, uma cegueira, uma indiferença. Jesus está apelando. Hoje, vi um anjo voando pelo meio do céu. E ele tinha uma mensagem especial, diz Apocalipse 14. A hora do juízo é chegada. Mas o mundo está despreocupado. O mundanismo toma conta. A moda toma conta. O orgulho, a exclusividade. Minha igreja é melhor. Eu sou melhor. Eu sou mais santo. E o diabo põe a sua política religiosa. Preserve a religião. Tá ótimo assim. Uma religião fria, sem transformação de caráter e de mente. Os ritos religiosos permanecem, mas a fé na palavra de Deus é enfraquecida. Sabe, meus queridos, muitos estão despreocupados com a bênção do Evangelho, estão despreocupados com as advertências do juízo de Deus, rejeitando a luz, como rejeitaram os judeus, como os rejeitaram a pregação de Miller no ano de 1840, naquela década. E muitos estão rejeitando igualmente hoje, despreocupado, porque para muitos a bênção do Evangelho é saúde, é prosperidade. Para muitos a bênção do Evangelho é materialismo. É por isso que os seios das igrejas religiosas hoje se prega materialismo, cura, restauração, vitória. Estão despreocupados com a salvação. Para muitos a bênção do Evangelho é aqui e agora. Não se engane, meus amados ouvintes, o Evangelho não é isto. O Evangelho não é bênção material. O Evangelho não é bênção física. O Evangelho não é cura. O Evangelho, meus amados,
É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do quê? Salvação do pecado. O Evangelho é salvação do pecado. A bênção do Evangelho é salvar o homem do pecado. Embora ele sofra aqui as consequências da vida de pecado que vivemos. Embora o homem sofra, como diz Pedro aqui, que eu li, os primeiros versos que eu li nesta manhã, a bênção da salvação do Evangelho não é material, não é algo do aqui e agora, é a salvação do pecado. O Evangelho transforma, restaura, cura, edifica, sim. Mas as pessoas, em sua maioria, vão para os meios religiosos esperando bênçãos materiais em vez de resgate do pecado. Onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Idêntica aos judeus, a apatia, a imoralidade, o exclusivismo, a justiça própria. Aqueles que deliberadamente abafa as convicções do dever pelo fato de se achar este em conflito com as tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Deus nos colocou aqui nesse mundo com um fim, com um propósito, com um dever. E se abafarmos a voz deste dever que Deus nos confiou, nós não vamos ter a capacidade de discernir a verdade do erro. A mente vai ficar obscurecida, o entendimento vai ficar obscurecido, a consciência vai se tornar calejada, o coração vai se tornar endurecido e a alma vai se separar de Deus com certeza. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada, é tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas. O mundo hoje, é lamentável a gente olhar os seios religiosos tratando levianamente a verdade da palavra de Deus. A mensagem do juízo é tratada levianamente. E as igrejas vão se envolvendo em trevas. Vai se esfriando o amor. Vai se esfriando a fé. Entram nos seios das igrejas, das famílias, a separação, a discórdia. Isso torna ou tende a prevalecer. Muitas vezes, os membros de igrejas se centralizam em seus próprios interesses, em suas próprias energias, em seus próprios empreendimentos mundanos, e assim os pecadores se tornam endurecidos e impenitentes. Amados, há uma verdade, uma luz a brilhar. E quando eu rejeito esta verdade, esta luz, as trevas prevalecerão. A mensagem de Apocalipse 14, primeiro anjo, anunciando a hora do juízo de Deus, ela apela aos homens a fim de temerem e adorarem unicamente a Deus. E esta mensagem é destinada a separar os filhos de Deus das influências corruptoras do mundo, despertar os filhos de Deus a fim de vermos o nosso estado de mundanismo, a nossa fraqueza espiritual, ver a nossa própria apostasia e nos despertar. Por isso, o anjo de Apocalipse 14 diz: temei a Deus, dai-lhe glória, desperte,
Não fique vivendo a apostasia como viveram os judeus nos dias de Cristo, viveram o povo nos anos de 1840, como Miller, Barnes e outros estavam descrevendo, como eu estava mostrando. Precisamos nos despertar. Deus enviou à igreja uma advertência que, se for aceita, corrigiria ou corrige os males que existem no mundo religioso, no mundo em geral. Se nós aceitarmos a advertência de Deus, homens, mulheres serão transformados e o mal vai ser ou será banido de corações que abraçam este evangelho. O evangelho salvador, o evangelho da graça. A esperança tomará conta no coração das pessoas para estar em pé na presença do Todo-Poderoso. O Espírito de Deus agirá em nós e fará uma grande obra, como fez na vida dos apóstolos no dia do Pentecoste. Precisamos nos despertar para a luz que Deus tem colocado em nossas mãos. Não rejeite de forma alguma essa luz. Busque-a e viva profundamente. Os judeus sofreram as consequências de terem rejeitado o Filho de Deus. E nós também poderemos sofrer, mas temos o privilégio hoje de abraçar esta luz, abraçar essa verdade, vivermos a influência do Espírito Santo para podermos estar em pé na presença do Todo-Poderoso. Deus te abençoe, meu querido. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma luz. Em tempos, o Senhor despertou o seu povo. A apatia, às vezes, abateu muitos, mas o Senhor fez com que muitos se perseverassem, ficassem firmes, pregassem, mesmo que fossem desdenhados. Oh, Pai, essa mensagem chega até nós. Fala ao nosso coração. Desperta-nos, oh Pai. Abra nossa mente, abra o nosso coração para vivermos a Tua vontade, vivermos a luz que o Senhor colocou em nossas mãos. Te louvamos e te agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, nosso abraço a vocês. Tenham um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.